Dr. Joaquim Kang, médico cirurgião e clínico geral, especialista em medicina ortomolecular, biológica, enzimoterapia, eletromagnetoterapia e fotonterapia pela Fundação Japonesa da Científica Magnética para a Saúde, professor e conferencista. Hoje eu estou muito feliz. Muito feliz por estar aqui, muito obrigado. Muito feliz por estar aqui, convidado, e para nesse grande Benkyokai, que significa reencontro de estudos, para analisarmos determinados aspectos do nosso trabalho, vermos a interferência positiva que nós temos na medicina, embora que nós não vendamos nenhum remédio, né? Mas ver aquilo que nós temos para oferecer, onde interfere diretamente na saúde de todos nós que estamos aqui e das pessoas que acreditarem e aderirem à nossa mensagem. Na realidade, quanto as luzes forem fortes, quanto mais fortes forem as luzes, as sombras também. Já perceberam? A luz do meio-dia, a sombra também é bem mais forte. A tecnologia está em avanço, o mundo está crescendo, o mundo está se transformando de um dia para o outro. As coisas, os conteúdos, os conceitos mudam. Quando fiz física na escola, diziam que a distância entre dois pontos é uma reta. Assim aprendi. Hoje já diremos, depende da distância. Já é assim. Muda. A distância entre Paris e Nova York já não vai ser bem uma reta, é uma curva. Então depende. Então dentro disso, já podemos dizer então que a distância entre dois pontos não é uma reta, é uma curva. Depende. Tudo depende. O mundo cresce, a tecnologia avança. Celulares. Eu estava analisando em 1992, um colega nosso do grupo de estudos da ESG, a DESG, Escola Superior de Guerra, estava com um celular. Nós não tínhamos visto ainda. E todo mundo ficava perto para querer ver ele atendendo ligações que ele atendia na mesma cidade, ainda tinha que pagar uma diferença do roaming, dentro da mesma cidade. Hoje não existe mais isso. Hoje, todos nós temos um celular. O meu está até bonitinho aqui, guardado. Mas eu falei errado. Quase todos nós temos mais o outro celular. Às vezes, agora já tem celulares com 2 chips, 3 chips, porque um só ficou insuficiente. E andamos com esses celulares o dia inteiro. Alguns até têm, não sabendo, colocam até aqui perto do coração, não sabendo o que isso pode causar. Avançando nesse sentido, nessa ideia, que nós vamos desenvolver o nosso assunto em relação aos distúrbios do sono. O que ocorre é que há uma tendência ao equilíbrio. Só que essa tendência ao equilíbrio geral nem sempre é positiva. Nós emitimos o infravermelho. Dentro do espectro eletromagnético, desde as ondas gama às ondas do rádio, onde temos as ondas do espectro da luz visível, que vai em torno do violeta ao vermelho, depois entramos no infravermelho, depois nas ondas curtas e ondas de rádio, até a luz que está aqui interfere na nossa emissividade em termos de equilíbrio. Se nós nos vemos agora, é porque existem elétrons, existem ondas saindo de mim para os senhores e de forma reversa, e isto faz com que nós, nesse encontro, nesse equilíbrio, nós possamos nos ver. Então imaginem, vou dar um exemplo. Aquela região da Avenida Paulista ali, com mais tantos celulares que nós trazemos, com a nossa emissividade que vai entre 9,3 micrômetros a 9,7 micrômetros,
o que há de radiações, o que há no meio ambiente, o que há de radiações tentando equilibrar-se conosco, então nós perdemos. Vou dar um exemplo. O sal. Se nós colocarmos um punhado de sal neste copo, se esse copo tiver água, o que vai haver na tentativa de equilíbrio? O sal vai se dissolver na água, tentando o equilíbrio com a água. Aquele bloquinho de sal vai ficar menos salino e a água vai ficar mais salina. Essa tendência ao equilíbrio. O pH, mesma coisa. Em radiações também. E isto vai interferindo no nosso equilíbrio, aumentando o nosso nível de estresse. Quando hoje falamos ao cliente nosso, eu estou falando como médico, tome isso, que isso vai equilibrá-lo, vai aliviar o seu estresse. O paciente pensa que estresse é aquela coisa de ficar muito zangado, qualquer coisinha, estupim curto, isso aqui é estresse. Ele disse, não, doutor, eu não tenho estresse. Outro dia uma cliente ligou para mim, disse assim, escreveu no e-mail, eu não achava que estivesse tão estressado assim, para o senhor me recitar isso, aquilo. Eu só disse que tenho uma tendência muito grande à depressão. Então, só uma tendência grande à depressão. Como eu passei o anti-estresse, o paciente achou estranho isso. Eu não sou estressado, pode ligar para o meu marido, eu sou maravilhosa. Eu digo, tudo bem. Eu falo do estresse oxidativo. O estresse que está encurtando a longevidade nossa, que está fechando clusters, que está acidificando mais as pessoas. E se as pessoas, alguém fica no meio onde tende a se acidificar cada vez mais, ele vai ficar cada vez mais azedo, o sistema, a saúde dele não vai funcionar bem, os intestinos não vão funcionar bem, e então isto vai somar pontos para que a longevidade dessa pessoa seja encurtada. Isso vai fazer com que a velhice dessa pessoa não seja uma velhice tão boa. Afinal, envelhecer não é problema. Podemos chegar aos 140 anos. Hoje temos tecnologia para isso, com anti-aging, com a medicina anti-envelhecimento, com os recursos que nós temos, que mostraremos daqui a pouco, que eles fazem parte como estratégias no anti-envelhecimento. Quando falamos do anti-envelhecimento, eu estou na ortomolecular desde 1990, mas mergulhei profundamente quando fui para a Alemanha em 94, aí conhecendo mais recursos. E depois, quando falávamos de rejuvenescimento, as pessoas riam da gente. Diziam, é possível uma pessoa que já está com 70 anos rejuvenescer? Isso é piada. Só que existe a idade cronológica, que está na certidão de nascimento, e existe a idade biológica, que é o resultado da nossa qualidade de vida, é o resultado do nosso pensar, do nosso comer, é o resultado das nossas fontes, das nossas crenças possibilitadoras. As pessoas são um fruto de toda uma complexidade cultural, familiar, religiosa, sei lá, são vários fatores que interferem nas fontes que a pessoa acredita. E essa fé, esse acreditar, é que faz com que a pessoa se motive a viver, se motive a escrever as suas metas, a fazer o seu plano cíclico, a organizar-se, a ver aquilo e dizer assim, vou lutar para cumprir aquilo. Tem que acreditar, senão realmente não vai desenvolver absolutamente nada. Então, este mundo cheio de radiações em mil, com uma alimentação onde se fala do arroz beneficiado quando ele é maleficiado, quando se fala em açúcar maravilhoso, branquinho, quando mais clarinho, ciclo do açúcar já passou faz tempo.
quando só o que era claro, branco tinha valor. Isso já passou. Mas até hoje colocam ácido sulfídrico naquele caldo marrom, porque tem que ser branco. E tem que colocar muito cal, para o pH-metro chegar em 7 para se fazer o açúcar cristal. E tem que se bater de novo para se fazer o açúcar refinado para a confeitaria. E isso é que é modernismo. Mas isto, para nós que entendemos a importância na saúde, isso é um atraso. Óleos, alimentos que para terem um aspecto aceito na indústria, passam por processos complicadores. O que está acontecendo? As pessoas estão aumentando o seu nível de estresse. E isso está interferindo em alguma coisa muito importante, que é o sono. As pessoas veem as telenovelas. Já há um tempo, quando cheguei no Brasil, havia a novela das 10. Saramandaia e outras na época. Agora não existe mais, agora é tudo novela das 8. Para a meninada ver mais cedo as coisas. E muitos ainda têm o costume de ir até para lá de meia-noite, quando tem que preparar um estudo, alguma coisa, trabalho de casa. Trabalho de casa como aluno, trabalho de casa como professor, não importa. Sempre tem algum trabalhinho para fazer. E a gente admira quem consegue dormir 9 horas. Assim que termina o Jornal Nacional, já vai para a cama. É muito difícil. Mas a natureza, quem observar bem a natureza, vai perceber que até as galinhas domésticas, são domésticas, vivem no nosso meio, depois do pôr do sol, elas recolhem. Só não aconteceu. Só foi esse ciclo, só um dia, acho que é 13 de maio de 1833, quando o sol escureceu, quando as galinhas se recolheram, um fenômeno que fez com que esse dia fosse dia diferente, que não foi um eclipse de sol tradicional, em que as galinhas recolheram, eram 10 horas da manhã. Nunca mais se viu isso no planeta Terra, porque pode ser escuro, as galinhas só recolhem na hora do pôr do sol. Pode ter aquela chuvarada, aquele dia que escurece a partir das 5, mas só na hora do pôr do sol elas recolhem. Só que os animais, como não assistem televisão, eles dormem, cumprem o ciclo biológico de dormir ao pôr do sol e acordar de manhã cedo. Os galos, pelo menos, têm cada um o seu horário para ficar cantando. Mas cumprem um certo ciclo que os faz com que eles vivam, pelo menos muitos consigam viver o ciclo previsto da sua sobrevivência. O nosso seria pelo menos 120 anos, na atual conjuntura. Mas com saúde, eu digo. Esse sono que nós perdemos, este sono que muitos detestam, até acham que dormir está perdendo as horas maravilhosas do seu lazer, das suas noitadas, outras coisas mais. A falta desse sono nos coloca numa tsunami de doenças, até degenerativas mesmo. Bom, falar de sono sem falar de melatonina é um crime. Porque é o hormônio que regula esta relação dia-noite. É chamado pelos românticos de hormônio da felicidade. É um hormônio que nós temos no nosso organismo, que a natureza suprime em torno de 30 e poucos anos, achando que já cumprimos a nossa função reprodutora, achando que já cumprimos o auge, ou pelo menos já descobrimos a missão pela qual viemos da Terra, e então depois disso vem a melatopausa. A melatopausa, ela vem por um processo natural,
para que o nosso corpo seja preparado para envelhecer até morrermos. Em verdade, os outros hormônios também caem aos 30 anos. Depois dos 30, as pausas aumentam. Aí vem pausa disto, pausa daquilo. Andropausa também começa. A testosterona, só que ela é mais lenta na queda. Por isso, nós homens não a percebemos. Quando a percebemos, já é para lá de Bagdá. Já é bem mais tarde, quando acontecem os problemas. Não é a impotência sexual que vai mostrar que a testosterona tenha caído. Não é. Cada cardiomiócito, significa cada célula cardíaca, tem 2.000 receptores de testosterona. A testosterona é um hormônio que nutre o coração. Pouca gente sabia disso. Então, hoje, a baixa muito grande dos níveis de testosterona já é critério para a doença cardíaca. Tá? Nós acordamos, crescemos muito depois que o Prêmio Nobel da Medicina do ano passado saiu. Quando 3 colegas que fazem o que nós fazemos ganharam o Prêmio Nobel. O mundo inteiro murchou. Aquelas turmas que vivia tirando pedras para a turma da ortomolecular, simplesmente foi assim, murchou. Poxa, se os outros ganharam o Prêmio Nobel da Medicina, provaram que é ciência. Provaram que se rejuvenesce. Provaram que nós podemos voltar para trás na idade biológica. Você que está com 70 hoje, biológicos, voltará aos 50, aos 40, aos 30. É provado. Isso é muito gratificante. E mais gratificante vai ser quando os senhores perceberem que muitos produtos que os senhores estão oferecendo às pessoas, outros, o meu não sai do bolso, de dia, porque à noite ele vive aqui. Estes produtos, esse só foi um exemplo, todos os outros, eles colaboram, corroboram a ideia do rejuvenescimento, a ideia fazem a vicariação regressiva, puxam as pessoas das fases mais graves para as fases mais suaves em qualquer patologia. Eles preparam um terreno para que as forças do bem avancem, as forças do mal voltem para trás. Para isso também teremos que ter um pouco de educação alimentar para que diminuamos os carboidratos do mal, que estão muito disseminados no meio, principalmente das 3 da tarde para frente, quando o nosso organismo os detesta demais, tais como arroz branco, pão comum, francês branco, cheio de bromato. Quando come, fica esfarelando ali, né? Bromo, primo irmão do iodo, são da mesma família. Halogênios, tabela 17, naquela tabela de classificação. Eles são primo irmãos, só que o bromo tem peso molecular menor. Então, quando falta o iodo, principalmente pessoas do grupo O, que a diminuição, a captura do iodo é muito pouca, o bromo entra na célula. O cloro também não fica para trás, entra também. Aí eu entro também, porque tem primo irmão também. Aí o flúor também da nossa pasta de dentes também entra. E aí vem os nódulos, tendência aos nódulos de tireoide e nódulos de mama. Isso só estou falando rapidinho, porque quando me vêm algumas lembranças, eu falo. Agora, por que melatonina? Essas 13, agora não sei como se chamam, antigamente chamam de diapositivos, sei lá, essas 13 chapas, placas que vamos ver, eles falam muito da melatonina, como se nós fôssemos vendedores de melatonina. Nós não somos vendedores de melatonina. Melatonina, aliás, está proibida, sabe, né? No mercado. Aqui no Brasil não tem. A melatonina nos Estados Unidos você compra em qualquer lugar de prateleira de supermercado. Aqui está proibida. Então,
Nós não vendemos melatonina, mas vamos estudar a melatonina. Parece um contrassenso. Só que o que nós temos ajuda o organismo a produzir melatonina. Opa! Então, temos a ver com isso. Esse nome tem a ver conosco. É parecido conosco. Fala a mesma linguagem. É importante conhecermos, porque nós somos protagonistas dos benefícios que a tal melatonina causa. Porque os nossos produtos aumentam a produção de melatonina. Produzem um sono REM, um sono profundo, um sono reparador, um sono que estimula o sistema imune. Antigamente dizíamos sistema imunológico, não se usa mais esse termo. Sistema imune. Então, um sono que faz você acordar satisfeito, respirar aquele ar, com vontade de encarar o dia. E você acorda animado. Não é aquele acordar, agora olha para o relógio, dá um tapa no despertador e vira para o outro lado. Ainda se for aquele despertador que repete, ai, 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 mais uma vez. Não, é aquele acordar animado. Sente que realmente repousou, apesar de serem até só 6 horas, ou até às vezes 5 horas de um sono, mas um sono reparador. A melatonina nós temos a ver com o que ela faz, porque nós aumentamos a produção disto mediante os recursos que também vamos falar, que justamente a nossa proposta é esta. Bom, melatonina que eu acabei de falar, que é um hormônio da felicidade, ela é produzido por animais e plantas também. Em nós, animais superiores, é produzido por uma glândula pineal. Quimicamente, é uma indolamina sintetizada a partir do triptofano, o aminoácido essencial encontrado nas proteínas. E devido ao seu caráter anfifílico, isso é, atravessa a membrana hematocefálica. Então, por causa disso, pode atravessar facilmente as membranas celulares, ela atravessa por meio da difusão. Quero dizer, há vários medicamentos hoje usados por Parkinson, né? Muitos não atravessam a barreira hematocefálica. São propostos, mas não cumprem definitivamente a sua função. Mantém algum nível da dopamina cerebral, por exemplo. Temos o levodopa, carbidopa, coisa assim tal. Mas quando nós usamos algo que melhora a produção da melatonina, por ela ser anfifílica, por atravessar a membrana hematocefálica, equilibra com certa rapidez os níveis das catecolaminas, o nível da dopamina, os níveis, portanto, dos neurotransmissores. Isto gera um efeito fantástico nas pessoas que já estão precisando, porque já houve o desequilíbrio, o caso do Parkinson. E os que não têm, já fazem o quê? A prevenção. Porque a prevenção sai mais barata e é bem melhor. É bem melhor cobrir o telhado enquanto o sol está quente. É que quando tem goteira, cobrir esse telhado vai ser mais complicado, né? Em consequência, a melatonina não é armazenada no pinealócito. Eu falei que ela é produzida pela pineal, mas ela não é armazenada. É imediatamente liberada dentro dos capilares sanguíneos, que irrigam a própria pineal após a formação. Assim, a secreção da melatonina depende de sua síntese, que é catalisada por 4 enzimas distintas. Aqui estão os nomes das enzimas que catalisam estas reações. Esta palestra está no domínio da empresa. Caberá, quem quiser aprofundar-se um pouco nesses detalhes, se comunicar com
os líderes da empresa. Acredito que a dona Daniela esteja com o comando nessa parte, não sei, pelo menos para que tenha essa cópia para conhecer isso. É interessante. A nossa proposta aqui, como não é uma aula para médicos tal, não é entrar em todos esses detalhismos, mas é bom saber. Saber não ocupa lugar, não tem problema, é bom ter ali. Um dia vai ser a sua vez de explicar isso para um médico, alguém cientista, que vai gostar de ver que você está com um conteúdo certo. E, como Art Williams diz, always be up because people buy you. Sempre esteja para cima, sempre esteja preparado, porque as pessoas não compram o produto, eles compram você. Essa escuridão que nós nos proporcionamos, como o infravermelho abaixa as ondas cerebrais, que estão em torno de estado de vigília 12 a 13 Hz, minutos depois que você coloca, o que vai acontecer? As ondas cerebrais baixam para estado de alfa, em torno de 9 Hz. E daí a pouco entra em 7, estado de teta, que já é sono. E daí eu, pelo menos, acho que dizem as pessoas que em menos de um minuto já estou dando aquela roncada inicial. Que significa que você está em beta. Delta, né? Delta. Está em delta, 1 Hz. Com este sono profundo, o sistema imune se fortalece. Aumenta a produção da melatonina. Agora vamos prosseguir. O que vai acontecer então? Já mudaram, obrigado. Aí está dizendo que é antioxidante, quer dizer, trabalha contra a produção dos radicais livres. Isso faz com que haja uma tendência ao rejuvenescimento do cérebro. Na minha clínica uso um equipamento que, para os que estiveram no congresso da ortomolecular, eu fiz uma demonstração um pouco desse equipamento que vê a idade biológica e faz o escaneamento do corpo da cabeça aos pés e podemos ver então órgão por órgão como está. Meu cérebro no ano passado estava um horror. Graças a Deus está clarinho hoje, que agora aprendi e fiz o tratamento anti-aging direcionado para esse rejuvenescimento. A primeira consequência é que aposentei meus óculos.